Após engravidar, mulher é abandonada grávida de trigêmeos, mas anos depois o pai retorna e chora ao ver como estão seus filhos. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Alex era um rapaz carismático e chamava atenção por onde passava, mesmo ainda no ensino médio. Ele tinha um sorriso fácil, daqueles que faz as pessoas olharem duas vezes, e uma postura confiante que, para alguns, soava como arrogância. Na verdade, ele aproveitava cada momento da vida sem grandes reflexões sobre o futuro, vivendo o presente com intensidade e sem medir consequências. Crescerá numa pequena cidade do interior, acompanhado apenas do pai, Maurício, um homem honesto e trabalhador que passará por muitas dificuldades depois de perder a esposa cedo. Essa perda deixou pai e filho sozinhos, criando um laço profundo, mas também trazendo uma dor constante no coração de Maurício, que por muito tempo tentou suprir a ausência materna para o filho. Desde pequeno, Alex percebia que o pai evitava falar sobre a mãe, como se cada lembrança fosse uma ferida que não cicatrizava. Quando Alex fazia perguntas, Maurício respondia sem entrar em detalhes, quase sempre encerrando o assunto com um suspiro prolongado, colocando a mão no ombro do filho e dizendo: "Um dia você vai entender, garoto." Dessa forma, Alex cresceu sabedor de que havia uma grande tristeza rondando o pai, mas não se detinha nela. Como criança, gostava de brincar na rua, jogar bola com os colegas da escola e, de vez em quando, arriscava participar de rodas de adultos que contavam causos de pescaria. Talvez já ali ele revelasse certa ousadia, pois não ficava tímido ao se aproximar de gente mais velha e trocar 2 dedos de prosa. Quando entrou na adolescência, Alex não demonstrou sinais de sofrimento. Pelo contrário, como seu carisma e sua autoconfiança ficaram mais evidentes, começou a atrair olhares. Ele descobriu rapidamente que exercia fascínio sobre as mulheres. Na cidadezinha, havia bailes sazonais, festas na praça, quermesses, e Alex sempre surgia bem vestido, com o cabelo arrumado e um sorriso que parecia dizer: "Eu sei me divertir, e sei que você quer se divertir comigo." Ele frequentava esses bailes, especialmente quando havia mulheres mais velhas ou recém-divorciadas que gostavam de dançar e conversar. E essa era uma de suas aventuras preferidas, flertar com mulheres mais experientes, achando graça no fato de algumas serem até mães de colegas de escola. Talvez, no fundo, estivesse procurando algum tipo de afeto que não tivera por parte materna, ou simplesmente se divertia quebrando tabus. Maurício, preocupado, tentava aconselhá-lo sempre que surgia uma oportunidade para um bate-papo no café da manhã ou enquanto consertava algo na velha garagem. Ele costumava dizer, sentindo um peso na voz: "Filho, viver é mais complexo do que você imagina. Você acha que a vida é só aventura, mas cada escolha traz consequências." Alex, ajeitando o cabelo diante do espelho, respondia de forma meio impaciente: "Pai, a gente já conversou sobre isso, fique tranquilo. Eu sei me virar. Não vou fazer nada que eu não possa resolver depois." Então, pegava a jaqueta e saía rumo a mais uma festa ou encontro, deixando Maurício sem saber se ria do jeito solto do filho ou se preocupava ainda mais. Apesar de gostar de festas e aventuras, Alex não era um estudante ruim. Se não era o primeiro da turma, também não ficava para trás. Tinha facilidade em absorver conteúdo, especialmente nas matérias de ciências exatas. Quando chegou o último ano do ensino médio, ele não demonstrou muita empolgação em estudar feito louco para o vestibular, mas, ainda assim, conseguiu notas razoáveis e ingressou numa faculdade em outra cidade maior. Esse acontecimento deixou Maurício orgulhoso e, ao mesmo tempo, com o coração apertado, pois o filho iria embora. No dia da mudança, eles colocaram as malas no carro, e Alex, sorridente, disse: "Pai, prometo que não vou te esquecer. Volto sempre que puder." Maurício respondeu, sem querer demonstrar demasiada emoção: "Eu sei que você precisa seguir seu caminho. Mas não esqueça as suas raízes. E não deixe de estudar de verdade." Na cidade universitária, Alex se viu livre de qualquer vigilância paterna. Tinha aulas pela manhã, mas quase todas as noites estavam livres para baladas, bares e festivais. Ele circulava pelos corredores da faculdade sempre cercado de gente que adorava seu jeito expansivo. Ficou famoso como o pegador da turma, pois trocava de namorada como quem troca de roupa.
Ele falava isso em tom de piada, não se incomodava com um rótulo, muito menos cogitava se prender alguém. Quando alguém comentava sobre casamento ou compromisso sério, ele dava risada e retrucava que esse tipo de coisa era para quem gostava de perder a liberdade. Ainda assim, Alex nunca chegava a ser desrespeitoso. Ele apenas não enxergava motivo para ficar ao lado de uma única pessoa se poderia aproveitar a companhia de várias, ainda mais sendo jovem, cheio de energia e de perspectivas profissionais. Inclusive, mantinha as notas universitárias em dia, pois, apesar de não ser estudioso fanático, tinha facilidade em aprender e não queria desperdiçar a oportunidade que conquistara. Quando terminou a graduação em engenharia mecânica, sem grandes dificuldades, recebeu a oferta de trabalhar como jovem profissional em uma grande fábrica de peças. Tinha acesso a um salário estável, benefícios e um quarto no alojamento misto. Esse alojamento era dividido em alas masculinas e femininas, com portões fechados e acessos separados para impedir interações fora de hora. A ideia era manter certa disciplina, já que havia muita gente jovem trabalhando ali e a gerência temia tumulto. Alex não se intimidava com essas regras, achava até divertido descobrir meios de driblar barreiras. Assim que se instalou, fez amizade com outros funcionários e descobriu que, em cidades vizinhas, também havia dormitórios de fábricas, com muitas mulheres solteiras que vinham de regiões distantes buscando trabalho. Isso significava um mar de possibilidades para Alex, que agora tinha autonomia financeira e nenhuma disposição de se amarrar afetivamente. De vez em quando, Alex visitava Maurício na cidade natal, sempre que podia, emendando com festas de reencontro de ex-colegas do ensino médio. O pai, ciente dos hábitos do filho, tentava lembrá-lo de que a vida passa rápido. Filho, viver sozinho pode ser divertido hoje, mas um dia você pode sentir falta de ter com quem conversar à noite. Eu sei do que estou falando. Alex, com o mesmo sorriso de sempre, devolvia: pai, se eu quiser sossegar um dia, a gente conversa sobre aquele apartamento da vovó. Enquanto isso, estou bem nesse ritmo. E Maurício, embora não aprovasse a total falta de planos do filho, não queria forçá-lo a nada. Preferia que ele amadurecesse por conta própria. Certo dia, durante um baile local na cidade em que Alex trabalhava, houve um evento especial para funcionários de várias fábricas. A banda tocava músicas animadas, as luzes rodopiavam, havia mesinhas com lanches e bebidas. Alex chegou trajando uma camisa nova, cabelos penteados e o seu sorrisão típico, cumprimentando conhecidos e distribuindo charme. Em certo momento, avistou Beatriz, uma moça que se destacava não pela exuberância, mas pela discrição. Em vez de dançar enlouquecidamente, estava recuada, conversando com uma amiga, olhando tudo ao redor como se estivesse fora de lugar. Alex percebeu que outros rapazes haviam se aproximado dela antes, mas ela não pareceu interessada em nenhum. Aquilo o intrigou e despertou um sentimento de desafio. Ele foi chegando mansamente, perguntando se ela dançava. Beatriz concordou, meio tímida, sem grande entusiasmo, mas sem recusar. Dançaram 2 músicas, e Alex notou que ela mantinha certa distância, sem permitir abraços mais próximos. Não era como muitas outras moças que se deixavam envolver rapidamente. Ele se divertiu com o desafio. Depois das 2 músicas, convidou-a para tomar algo no bar, e ela aceitou, ajustando discretamente a saia. Lá, descobriram um pouco da vida um do outro. Beatriz disse que trabalhava em uma fábrica têxtil, morava com a mãe, Helena, e receberá pensão por ter ficado órfã de pai após um acidente trágico. Precisava ajudar nas despesas de casa e quase nunca saía para dançar. Aquela era uma de suas raras noites de diversão, convencida por uma amiga que insistira. Alex, acostumado a conversas mais superficiais, ficou intrigado com a história de Beatriz. Havia uma autenticidade nela, um jeito de falar direto que não combinava com as pessoas que ele geralmente conhecia em festas. Ao fim do baile, ele, sem o costumeiro ímpeto de puxar a moça para perto, despediu-se de forma cortês, beijando-lhe a mão. Beatriz sorriu, surpresa, e voltou para casa sem parar de pensar no rapaz confiante que, ainda assim, fora respeitoso. Ele, por sua vez, ficou com a imagem dela na cabeça. No dia seguinte, comentou com um amigo da fábrica: rapaz, conheci uma garota diferente ontem. Não é como as outras, fiquei curioso. Nos dias seguintes, Alex procurou Beatriz.
descobriu onde ela trabalhava e esperou o fim do expediente para convidá-la para um café, um passeio pelo parque ou uma sessão de cinema. Aos poucos, foram se conhecendo melhor. Ela contou sobre a mãe, Helena, e como era a vida numa casa simples, com rendas apertadas. Comentava que quase não tinha tempo para lazer, pois trabalhava em turnos alternados na fábrica e ainda ajudava com tarefas domésticas. Alex, ao vê-la mais de perto, percebeu que ela tinha uma beleza suave, olhos cheios de sentimentos e um quê de melancolia. Queria quebrar aquela barreira e, ao mesmo tempo, não queria assustá-la com seu estilo de vida livre. O que começou como um flerte transformou-se em algo gradualmente mais profundo. Alex, que costumava manter relacionamentos paralelos e superficiais, passou a enxergar em Beatriz algo que não queria perder. Em certos momentos, uma pontada de culpa o atingia quando, por exemplo, recebia mensagens de outras moças e combinava encontros rápidos sem que Beatriz soubesse. Temia que, se ela descobrisse, o abandonasse. Jamais tivera esse medo com alguém. Isso, para ele, era uma novidade, não era apenas desejo ou brincadeira, mas um apego crescente. Depois de quase 2 anos trabalhando naquela mesma fábrica, Alex pensou em se transferir para a cidade natal, pois sentia falta de Maurício e gostaria de retomar um convívio familiar. Planejou fazer isso após as férias e convidou Beatriz para ir junto, já que ela também teria 2 semanas de folga. Ela ficou um pouco insegura, mas acabou aceitando, dizendo: "Acho que será bom conhecer seu pai." Alex assegurou: "Ele vai adorar você, tenho certeza." Assim, embarcaram para a pequena cidade onde Maurício vivia. Maurício recebeu o casal de braços abertos. Observou Beatriz e, em pouco tempo, enxergou nela uma simplicidade genuína, muito diferente dos relatos que ouvia sobre as aventuras amorosas do filho. Ele deixou que os dois ficassem à vontade no apartamento pequeno. Num certo momento, puxou Beatriz para uma conversa na cozinha, oferecendo um café e comentando coisas banais sobre a cidade. Percebeu que a moça era discreta, delicada e estava visivelmente nervosa por conhecer o sogro em potencial. Maurício foi gentil, dizendo: "Fique tranquila, você está em casa. O Alex não me contou muito sobre você, mas sinto que é uma ótima pessoa." Beatriz sorriu, agradecida, e sentiu-se bem-vinda. Durante a visita, Alex não mencionou casamento, mas Maurício notou um clima de cumplicidade entre eles. Ao final da estadia, os dois voltaram à cidade onde trabalhavam, e o relacionamento prosseguiu firme. Pouco antes do Natal daquele ano, veio a surpresa: Beatriz descobriu que estava grávida. Alex reagiu de forma dúbia, entre assustado e animado, pois nunca tinha pensado seriamente em ser pai. Ainda assim, tentava se convencer de que talvez fosse hora de encarar uma responsabilidade. Mas conforme a gestação avançava, exames de ultrassom revelaram não apenas um bebê, mas 2. E, depois de mais investigações, veio a notícia definitiva: eram trigêmeos. Essa revelação bagunçou a cabeça de Alex. Ele, que até então acreditava poder se ajustar à ideia de ser pai de um bebê, passou a sentir um peso enorme ao imaginar 3 bebês de uma só vez. Beatriz, por outro lado, estava apreensiva, mas ainda assim se alegrava, especialmente por ter o apoio da mãe, Helena, que vibrava com a chegada de 3 netas. Alex, contudo, chegou a cogitar o aborto, algo que chocou Beatriz profundamente. Ela gritou: "Eu jamais faria isso." "Está louco? São nossas filhas." Ele tentou se justificar, dizendo que tudo ia mudar e que era assustador, mas isso abriu uma rachadura na relação. No dia do parto, Alex acompanhou ao hospital, porém o nervosismo dele era visível. Assim que as 3 bebês, Lola, Marta e Rita, nasceram saudáveis, Alex simplesmente não suportou a pressão. Saiu do quarto, não teve coragem de olhar as filhas. Beatriz o esperou, acreditando que ele voltaria, mas nada. No fim daquele dia, Alex foi embora, desapareceu. Beatriz ainda pensou que ele talvez tivesse tido um surto de pânico e retornaria com flores e desculpas, mas a noite passou, e ele não apareceu. Na manhã seguinte, Alex providenciou sua transferência para outra unidade da empresa em outra cidade, arrumou as malas e partiu, deixando Beatriz devastada. Quando Beatriz recebeu alta, contava apenas com a mãe, Helena, e as amigas Carla e Lídia. As 3 ajudaram a carregar as trigêmeas para casa, numa rotina que parecia impossível de suportar.
Lola, Marta e Rita choravam cada uma em seu ritmo, demandando alimentação, troca de fralda, embalo no colo. Helena trabalhava como técnica de enfermagem, fazendo plantões, o que significava que Beatriz ficava sozinha boa parte do tempo. Havia momentos em que ela pensava que não aguentaria, mas, quando via as filhas dormindo juntas e tão pequenas, encontrava força. Vizinhos solidários doavam roupinhas e, às vezes, alimentos. Carla e Lídia se revezavam no que podiam, mas não era suficiente para aliviar o cansaço colossal. Enquanto isso, Maurício, ao saber da fuga de Alex, ficou indignado. Tentou falar com o filho, mas ele insistia em negar a paternidade ou alegava que não tinha certeza se as crianças eram dele. Isso revoltava Maurício, que sonhava em ser avô. Ao mesmo tempo, ele ignorava perguntas sobre onde Beatriz estava, pois Alex se recusava a fornecer qualquer pista. Maurício se viu impotente, mas não desistiu. Ele usou contatos em maternidades e gente ligada à área de saúde para tentar encontrar algum registro de trigêmeas nascidas na região, mas não teve sucesso imediato. Foi por pura coincidência que, quase um ano depois, passeando por um parque numa cidade industrial, avistou 3 menininhas de vestidinhos iguais, caminhando desajeitadas, e reconheceu Beatriz e Helena sentadas num banco. Ele se aproximou, chamando o nome de Beatriz. Ela se virou, estupefata, mas logo o reconheceu e correu para abraçá-lo. Maurício se emocionou ao ver as netas que Alex abandonara. Ajoelhou-se para tentar falar com as pequenas. Era evidente que elas não tinham muita ideia de quem era aquele homem, mas, quando viram que ele sorria e estendia presentes coloridos que trazia no carro, se aproximaram com curiosidade. Helena, enxugando lágrimas, permitiu que Maurício pegasse uma das meninas no colo, e foi um momento marcante. Depois, conversaram longamente. Beatriz explicou as dificuldades que vivia, e Maurício, com o coração apertado, garantiu que queria ajudá-las de todas as formas possíveis. A partir daquele dia, ele passou a visitar a casa simples onde Beatriz morava, levando mantimentos, fraldas, algum dinheiro e, principalmente, apoio emocional. Ajudava Helena e Beatriz com as meninas, dividindo cuidados, aprendendo até a trocar fraldas, algo que nunca tinha feito sequer com Alex quando bebê, pois naquela época contava com a esposa. Com o tempo, Maurício percebeu que precisava de uma solução definitiva. Era viúvo, vivia num apartamento grande na capital, mas estava se sentindo sem sentido ao voltar para aquele lugar vazio. Quando um amigo de exército, chamado César, mencionou que venderia a própria casa enorme, construída ao lado de uma área florestal, Maurício não pensou 2 vezes. Vendeu seu apartamento, somou as economias, comprou a tal residência e ligou para Beatriz, sugerindo que ela, a mãe dela e as 3 meninas fossem morar com ele. Helena, insegura, questionou se não seria incômodo, mas Maurício explicou que havia quartos suficientes para todos. Disse que pretendia se aposentar e não queria viver sozinho numa casa tão grande. Depois de refletirem, elas concordaram. A mudança foi feita num fim de semana cheio de correria, e as trigêmeas, agora com quase 2 anos, pareciam fascinadas com o enorme quintal, o porão espaçoso, os corredores amplos. Helena, no início, temia que seria muita responsabilidade manter a limpeza e a organização, mas Maurício dividiu as tarefas de modo equilibrado. Ele cuidaria das contas, faria reparos, Beatriz ajudaria nas despesas com seu salário da fábrica, Helena continuaria trabalhando no hospital e contribuiria com o planejamento doméstico. Foi nesse contexto que, na fábrica onde Beatriz trabalhava, surgiu Renato. Ele chegou como novo gestor, um rapaz jovem, comunicativo, que valorizava o bem-estar dos funcionários. Não demorou para notar Beatriz, sempre dedicada, mas que às vezes parecia cansada por ser mãe de trigêmeas. Em conversas de corredor, ele soube da história dela e se admirou. "Você merece uma medalha", dizia ela, meio em tom de brincadeira. Não deve ser fácil cuidar de 3 filhas e ainda trabalhar. Beatriz, encabulada, dizia que fazia o que era necessário, sem grandes heroísmos. Renato passou a convidá-la para jantares, sugerindo que pudessem conversar sobre estratégias de produção e, de quebra, ele a levava de carro até a creche das meninas se precisasse. Com o tempo, demonstrou interesse genuíno, querendo conhecer a família de Beatriz. Ela, com certa cautela, permitiu que ele fosse à casa grande. Lá, foi recebido por Maurício, que, desconfiado, pediu que conversassem a sós no quintal. "Sabe, meu rapaz, minha nora sofreu demais. Não vou aceitar que você brinque com os sentimentos dela."
Renato foi firme, dizendo que não tinha a intenção de magoá-la e que, na verdade, sentia profundo respeito pela trajetória dela. Maurício, mais calmo, convidou-o para ficar, e Helena serviu um café fresco, enquanto as trigêmeas corriam pelo quintal. A partir daí, Renato foi se aproximando cada vez mais, até que, um dia, criou coragem e pediu Beatriz em casamento. Ela hesitou, ainda traumatizada pelo que aconteceu com Alex, mas Renato demonstrou paciência, disse que entendia suas inseguranças e esperaria. Mesmo assim, Beatriz, diante de tantas provas de carinho, aceitou. O casamento ocorreu no quintal daquela casa, com decoração simples, arranjos de flores escolhidas por Helena e a vizinha Clara, que se prontificou a ajudar. As trigêmeas, Lola, Marta e Rita, vestidas com pequenos vestidos florais, atuaram como daminhas improvisadas. Ao final, chamaram Renato de um papai, emocionando o rapaz que, sem ser o pai biológico, assumia aquele papel de coração. Pouco depois, outro casal floresceu na casa, Maurício e Helena. Morando juntos, trocaram confidências sobre seus passados e perceberam que, na maturidade, ainda havia espaço para um novo amor. Começaram a dividir tarefas, a cozinhar juntos, até que, numa conversa ao pé da lareira, Helena comentou: "Eu pensei que depois da morte do meu marido, jamais me uniria a alguém. Mas você é um homem tão bom, Maurício." Ele, sorrindo, respondeu: "Também achei que minha vida de casal tivesse acabado. Mas a vida nos surpreende." Meses depois, anunciaram que se casariam, para a alegria de Beatriz e das netas. A casa, antes vazia, tornou-se um lar cheio de vozes, cheiros de comida, risadas infantis e conversas animadas. As trigêmeas cresceram, passaram a frequentar a escola. O quintal amplo lhes proporcionava brincadeiras diversas, podiam subir em árvores, plantar sementes na horta que Maurício organizara e alimentar o cachorro Foguinho, adotado logo que se mudaram. Beatriz, agora casada com Renato, conciliava o trabalho na fábrica com os cuidados maternos. Renato, por sua vez, era compreensivo e assumia a paternidade das meninas sem qualquer restrição, levando-as a passear, ajudando nos deveres de casa, indo às reuniões escolares. Helena, em horário de folga do hospital, preparava comidas deliciosas e sempre tinha um doce para oferecer quando as crianças voltavam da escola. Maurício ainda não estava oficialmente aposentado, mas passava bastante tempo livre na casa, curtindo o papel de avô. Foi nesse contexto de harmonia que, anos depois, Alex ressurgiu. Ele agora estava morando no antigo apartamento de sua avó, aquele que Maurício um dia lhe prometera. Tinha um emprego estável, mas não havia construído família. Sentia-se solitário, lembrando de como fora livre e desapegado, mas agora encarava as noites silenciosas, sem ninguém para compartilhar o jantar. Com saudade de algo que nunca teve, decidiu pegar um táxi e ir até a casa onde Maurício e a família viviam. Chegou com uma mala e sacolas de presentes, na esperança de retomar seu papel paterno, como se fosse possível apagar o passado. Ao tocar a campainha, Foguinho latiu intensamente, e Maurício, junto de Renato, foi atender. Reconheceram Alex, franzindo o senho, surpresos e desconfiados. Alex, gaguejando, disse que tinha direito de ver as filhas, trazendo presentes para elas, pois sabia que estavam prestes a começar um novo ano escolar. Renato, sem rodeios, afirmou que as meninas não precisavam dele, pois foram criadas sem pai biológico e ele mesmo as adotará. Maurício, relembrando a covardia do filho, ressaltou que Alex nem ao menos olhara as bebês no dia do nascimento. Não poderia simplesmente voltar anos depois como se nada tivesse acontecido. Alex pediu ao menos para conversar com Beatriz, mas eles não permitiram. Sem escolha, partiu cabisbaixo, levando os presentes que ninguém quis aceitar. Naquela tarde, Beatriz e as trigêmeas sequer souberam da visita. Maurício e Renato só contaram no fim do dia, de forma discreta. Beatriz suspirou, sentindo um leve desconforto, mas sem se surpreender. Ela sempre suspeitara que Alex pudesse aparecer um dia, mas acreditava que sua vida agora seguia outro rumo, com Renato e as filhas tranquilas. O episódio foi esquecido rapidamente, pois logo veio a notícia: Beatriz estava grávida de gêmeos, 2 meninos, Daniel e Lucas. As trigêmeas ficaram eufóricas, gritando que seriam pequenas mamães andus irmãozinhos. Quando os meninos nasceram, o hospital inteiro comemorou, lembrando-se de que aquela era a mãe das trigêmeas em que um dia sofrerá o abandono do parceiro.
Agora, o ambiente era repleto de gente feliz, Renato segurando os filhos, Maurício e Helena festejando a chegada dos netos, e a vizinha Clara enchendo a casa de enfeites. Com 5 crianças, a rotina se tornou ainda mais movimentada, mas cheia de afeto. Maurício, aposentado de vez, dedicava-se a cuidar da horta, alimentar os animais e auxiliar Helena na condução da casa. Quando Helena não estava de plantão no hospital, adorava assar bolos, fazer biscoitos, deixar a cozinha cheirando a manteiga. As trigêmeas, que já eram crianças maiores, ajudavam a cuidar dos bebês e aprendiam a ter paciência com os choros noturnos. Renato conciliava o cargo de gestor com os compromissos familiares, e Beatriz, depois da licença maternidade, voltou ao trabalho mais segura de que não estava sozinha. Enquanto isso, Alex persistia na solidão, remoendo lembranças e arrependimentos. Em noites vagas, questionava como teria sido sua vida se tivesse ficado ao lado de Beatriz. As trigêmeas se tornaram adolescentes dedicadas aos estudos, cada uma revelando interesses distintos. Lola gostava de desenhar e passava horas fazendo rascunhos em cadernos, Marta adorava leituras e se entusiasmava com temas de ciências, Rita tinha energia para esportes, participando de atividades atléticas na escola. Daniel e Lucas, ainda crianças, seguiam as irmãs, tentando imitá-las em tudo, e se divertiam no quintal com brincadeiras que misturavam bola, esconde-esconde e exploração da horta. As refeições em família eram barulhentas, cheias de conversas cruzadas e risadas. De vez em quando, nas noites frias, acendiam a lareira, e todos se juntavam em torno do fogo, bebendo chocolate quente, contando histórias engraçadas ou relembrando momentos. Com o passar dos anos, Lola, Marta e Rita se formaram no ensino fundamental, depois chegaram ao ensino médio, e Daniel e Lucas entraram na pré-adolescência. Maurício e Helena, já de idade avançada, continuavam dedicados. De vez em quando, faziam pequenas viagens e levavam os netos para conhecer lugares diferentes. Beatriz e Renato seguiam firmes, equilibrando demandas profissionais com as familiares, e tornaram-se um exemplo de parceria. Quem os conhecia, admirava o fato de Renato ter assumido 3 filhas que não eram dele, mais tarde, ter 2 filhos biológicos com a mesma esposa, criando todos como se não houvesse distinção alguma. Enquanto isso, Alex persistia recluso, às vezes rondava a casa sem coragem de entrar. Em certo dia, ganhou um pequeno lampejo de vontade e pediu a Maurício que o deixasse ver as trigêmeas de longe, sem falar com elas. Maurício, com um aperto no peito, permitiu, desde que ele não se aproximasse. Assim, Alex pôde observar de longe 3 adolescentes conversando, rindo, brincando, e 2 meninos correndo pelo gramado. A cena o atingiu como uma punhalada. Ele percebia que não fazia parte daquela família. Deixou a casa em silêncio, lamentando as próprias escolhas, e Maurício não contou nada às netas, para não perturbá-las. Quando as trigêmeas completaram 16 anos, decidiram fazer uma festa no quintal para os amigos, com balões, comidas, música. O lugar se encheu de gente, uma comemoração contagiante. Em dado momento, Lola chamou Beatriz para um canto e perguntou por que Alex nunca aparecia. Era quase inevitável que, na adolescência, elas se questionassem sobre o pai biológico. Beatriz explicou com cautela que ele havia feito escolhas ruins, que não soube assumir a paternidade, e que não era culpa delas. Disse que elas tinham um pai de verdade, Renato, que as amava e cuidava desde pequenas. As filhas entenderam, cada uma processando de uma forma. Ao final da festa, as 3 abraçaram Renato e o chamaram de pai, reforçando a certeza de que a presença e o cuidado valem mais do que o vínculo de sangue. Passaram-se alguns anos, e a notícia da morte de Alex chegou a Maurício de modo inesperado. Ele sofrerá complicações cardíacas, fora internado sem ter nenhum amigo ou parente por perto e acabou falecendo. Quase ninguém foi ao enterro, e Maurício optou por não levar as netas para não obrigá-las a um adeus vazio. Havia uma sensação de fim de ciclo. Alex, que tanto fugira, acabará sozinho, consumido pelos arrependimentos. Quando as trigêmeas souberam, reagiram de modos diferentes. Lola se trancou para desenhar suas emoções, Marta questionou se deveriam ter tentado conhecê-lo, Rita foi jogar vôlei para extravasar a angústia. Renato e Beatriz, abraçando-as, reforçaram que não havia culpa nelas, apenas as consequências das decisões de Alex. A vida, porém, seguiu. As trigêmeas alcançaram a maioridade. Lola se dedicou às artes, gostava de pintar e desenhar, chegando a participar de exposições de jovens talentos.
Marta mergulhou em cursos de ciências, contemplando a possibilidade de fazer faculdade de biologia e contribuir com pesquisas. Rita seguiu na veia esportiva, entrando em competições de vôlei. Daniel e Lucas se tornaram adolescentes espertos, cada um com um temperamento distinto, mas sempre contando com as irmãs como modelos de vida e com os pais e avós como suporte. A casa, antes tão ampla para poucas pessoas, agora vivia lotada de amigos, parentes e conhecidos que apareciam para confraternizações. Almoços no quintal, aniversários com música, lanches e conversas até tarde, noites com a lareira acesa em que todos se reuniam em torno do calor. Em cada canto, notava-se o resultado de uma história que começara de forma tão problemática. Maurício, lembrando de quando Alex fugiu e deixou Beatriz sozinha, sentia-se grato por ter tomado a iniciativa de procurar a nora e as netas. E Helena, que passara boa parte da vida viúva, sem imaginar que voltaria a amar alguém, sentia-se feliz ao lado de Maurício, cuidando de netos que enchiam a casa de alegria. Beatriz, outrora uma mãe desamparada de trigêmeas, tornará-se uma mulher segura, com uma carreira estável, casada com Renato. Ele, por sua vez, era o verdadeiro pai para todas as crianças, participando das conquistas, ensinando lições de vida e amor. Quando chegou a época em que as trigêmeas estavam se formando no ensino médio, organizaram outra grande festa no quintal. Agora, já adolescentes perto de se tornarem adultas, fizeram discursos agradecendo ao avô Maurício, à avó Helena, à mãe Beatriz e, principalmente, ao pai Renato. Disseram que, sem o apoio deles, nada teria sido possível. Foi um momento de muita emoção, em que todos relembraram como aquele lar se formou a partir de dores profundas, mas também de atos de coragem e ternura. Havia abraços, lágrimas de felicidade, sorrisos misturados a lembranças de cada vitória pessoal no caminho. A decisão de Maurício, de estender a mão a Beatriz quando Alex as abandonou, foi um dos pilares que moldaram a família atual. A coragem de Helena em mudar-se para a casa grande, ajudando a criar as netas, também foi fundamental. A persistência de Beatriz, que passou noites em claro, chorando de exaustão, mas nunca desistiu, constituiu a base para que tudo desse certo. A postura de Renato, ao assumir 3 meninas que não tinham seu sangue, mostrou que laços de amor vão além da biologia. E a força coletiva de todos permitiu que Daniel e Lucas nascessem num lar acolhedor, sem as agruras enfrentadas pelas irmãs mais velhas. Os anos se sucederam. Helena e Maurício envelheceram, reduziram o ritmo, mas permaneciam lúcidos e cheios de carinho para dar. Helena acabou se aposentando do hospital, mas às vezes fazia plantões pontuais para não se sentir completamente afastada do ambiente médico. Maurício virava um avô cada vez mais piadista, ensinando os netos a cuidar das plantas do quintal, contando-lhes histórias de quando era jovem e enfrentava desafios na empresa de projetos confidenciais. De vez em quando, mencionava algo obscuro sobre segredos industriais, e os netos, curiosos, perguntavam detalhes. Ele sorria, dizendo: "Quando vocês crescerem mais um pouco, conto melhor." Beatriz e Renato continuaram firmes, administrando com habilidade a rotina profissional e a vida familiar. Ele, às vezes, encarava períodos intensos na fábrica, mas fazia questão de ir a todos os eventos dos filhos. Ela mantinha suas funções no setor têxtil, onde agora tinha posição de liderança também. Em casa, encontravam refúgio. Organizavam jantares, chamavam amigos, criavam memórias que as crianças levavam para a vida. Nas raras folgas de fim de semana prolongado, tentavam viajar todos juntos, visitar praias próximas ou cidades históricas, levando as trigêmeas já crescidas e os 2 meninos, que se maravilhavam com cada descoberta. A lembrança de Alex tornou-se um capítulo triste e instrutivo na narrativa familiar. Ele escolhera fugir no momento mais difícil, não reconhecer as filhas quando elas eram bebês, e o preço que pagou por isso foi a solidão. Morreu sem retomar laços, amargando o arrependimento. Em contrapartida, a casa de Maurício, Helena, Beatriz e Renato se converteu em um lugar de acolhimento, onde as dores do passado serviam apenas para reforçar a importância de assumir responsabilidades e cuidar uns dos outros. Em determinada manhã, Helena assava um bolo para o lanche, enquanto Maurício reuniu os netos no quintal para contar sobre a vida. As trigêmeas, já moças, estavam por perto, e Daniel e Lucas, na adolescência, se interessavam pelas histórias do avô. Ele disse: "Vocês sabem que eu e sua avó Helena passamos por maus bocados antes de nos encontrarmos. Mas o que aprendi é que a gente não pode fechar o coração. Precisamos escolher o caminho do amor, mesmo quando é arriscado."
Se a gente se omite, corre o risco de ficar preso na solidão. As crianças e jovens ouviram em silêncio respeitoso, absorvendo a mensagem que sintetizava anos de experiências e superações. O tempo transcorreu de forma relativamente tranquila a partir de então. Lola, Marta e Rita terminaram a escola e seguiram suas trajetórias, Lola focada em artes, Marta em ciências e Rita no esporte. Daniel e Lucas cresceram, cada um revelando talentos específicos, mas sem esquecer o apoio que recebiam dos pais, das irmãs e dos avós. A casa, que antes parecia grande demais, continuava sendo palco de reuniões familiares para almoços, aniversários e até pequenas comemorações de conquistas acadêmicas ou profissionais de cada membro da família. A lareira, elemento presente nos invernos, sempre era acesa para unir as pessoas em torno do fogo, trocando confidências. As trigêmeas, de vez em quando, ainda trocavam conversas sobre Alex. Perguntavam-se como teria sido a vida se ele tivesse ficado. Mas logo percebiam que tinham um pai de verdade, Renato, que jamais deixou faltar nada, nem carinho nem disciplina. Com o tempo, aprenderam que a família é feita de quem decide ficar. Também não nutriam rancor, apenas constatavam que Alex fizera uma péssima escolha e isso destruiu. Maurício e Helena, na velhice, já não viajavam muito, mas gostavam de passear pelas redondezas do terreno, olhar a horta bem cuidada, colher frutas, colocar água para os passarinhos. Às vezes, sentados em cadeiras de balanço sob a sombra de uma árvore, lembravam do passado e sorriam, gratos por terem se encontrado. Discutiam sobre como seria o futuro das crianças, onde cada uma acabaria morando. Acho que Lola vai querer uma casa com ateliê, não é? Brincava Helena. Já Marta, talvez acabe indo para uma grande cidade por causa da carreira científica, especulava Maurício. E, assim, passavam tardes tranquilas, sentindo o sol esquentar a pele enquanto ouviam risadas e conversas vindas do interior da casa. Beatriz e Renato, com a rotina mais estável, tinham tempo para trocar carinhos, assistir a filmes no sofá, convidar amigos para jantares. Às vezes, soltavam gargalhadas lembrando de como se conheceram na fábrica e de como o destino fez com que se aproximassem. Ela dizia, se não fosse aquela conversa de corredor, talvez você nunca tivesse me notado tanto. Ele respondia, nem me fale. Você me conquistou quando descobri que era mãe de trigêmeas, imaginei que fosse uma guerreira. E eles riam, abraçados, celebrando anos de companheirismo e amor. Toda essa união tinha como base o gesto de cada um que optou por cuidar, acolher, permanecer. Assim, entre a saudade do que não foi e a felicidade do que se tornou, todos ali aprenderam que a vida pode renascer das cinzas quando há solidariedade. A casa já não era apenas uma construção grande ao lado de uma área florestal, era o lar de uma família extensa que surgira de modos imprevisíveis. Cada sorriso no quintal, cada comida feita com carinho na cozinha, cada abraço trocado na sala refletia esse percurso. Com o tempo, surgiram amigos, parentes e conhecidos que, ao visitar o lugar, ficavam encantados com a atmosfera de amor e cooperação. Nas rodas de conversa, o passado de Alex, o abandono das trigêmeas, a coragem de Maurício, o empenho de Helena e o abraço de Renato a Beatriz tornaram-se histórias que serviam de inspiração para outras pessoas enfrentando problemas semelhantes. Parecia incrível que tudo começara de um abandono cruel, mas, em vez de gerar rancor, culminara em perdão e reconstrução de laços. Por fim, a história de Alex encerra como uma lembrança amarga, porém reveladora. Ele optou por fugir e viver uma solidão que o consumiu. Já Renato, que escolheu ficar, foi recompensado pelo amor incondicional das filhas e, depois, dos filhos. Maurício, que estendeu a mão a Beatriz e às netas, ganhou uma família maior e uma companheira na maturidade, curando a solidão que sentia desde a perda da esposa. Helena, ao aceitar a mudança de casa e a possibilidade de um novo amor, encontrou Maurício e deu à filha e às netas condições de florescer. Cada pessoa naquela casa fez uma escolha que os uniu. O tempo mostrou que, mesmo após grandes dores e abandonos, a oportunidade de refazer a vida está sempre presente, e que a felicidade pode surgir nos lugares mais inesperados, desde que haja coragem de acolher, de amar e de permanecer. As vozes das crianças, agora jovens e adolescentes, continuaram a ecoar pela casa, contando sobre projetos escolares, conquistas e anseios do futuro. De vez em quando, todos se reuniam para olhar álbuns de fotos antigas, rindo da época em que as trigêmeas eram bebês gorduchinhas e Daniel e Lucas mal sabiam andar. Recordavam-se de Maurício e Helena mais jovens, de Beatriz em um vestido simples, mas radiante de felicidade, e de Renato segurando as filhas no colo, sem conseguir esconder emoção.
Em cada fotografia, via-se que a casa era mais do que um espaço físico, era o símbolo de como a união pode transformar uma história que começou com tristeza numa trilha plena de calor humano. E, assim, ao longo de tantos anos, o lugar permaneceu como ponto de referência, sempre vivo, sempre cheio de cheiros de comida caseira, de gritos infantis que se tornaram vozes juvenis, e, depois, vozes adultas que se lembravam de tudo que aconteceu ali. E cada um que passava por aquele quintal e via as flores crescidas, a horta bem cuidada, o cachorro foguinho, agora idoso, mas ainda fiel em suas latidas ocasionais, podia sentir na pele que aquele era um lar erguido pela força do amor. Quando Lola começou a expor suas pinturas pela cidade, Maurício e Helena foram prestigiar a inauguração da exposição, vibrando de orgulho. Marta ganhou uma pequena bolsa de iniciação científica numa universidade federal, e todos celebraram com um jantar improvisado em família. Rita ganhou o campeonato regional de vôlei, trazendo a medalha para casa e exibindo-a sobre a lareira. Daniel se apaixonou por mecânica e seguia os passos do avô nos estudos de engenharia, enquanto Lucas, ainda indeciso, revelava interesse por programação e artes digitais. Cada filho trilhou seu rumo, mas todos se orgulhavam de carregar no peito a certeza de que tiveram suporte integral para desenvolver suas habilidades. Numa noite qualquer, sem data especial, mas especial pela própria rotina, a família se juntou para jantar no quintal, sob a luz amarelada de lâmpadas simples penduradas. Helena serviu uma sopa quente, Maurício contou mais uma anedota de quando era jovem, e Beatriz e Renato dividiram um olhar cúmplice, lembrando-se de como se conheceram num simples corredor de fábrica. As trigêmeas comentavam as novidades da escola, rindo, e Daniel e Lucas falavam dos jogos que queriam comprar. Em meio à conversa, alguém puxou o assunto de como tudo começou. É incrível pensar que quase não existíamos, não é? Disse Rita, meio em tom de brincadeira, mas com um fio de seriedade. Lola acrescentou, se o vovô Maurício não tivesse nos encontrado no parque, quem sabe onde estaríamos? Marta balançou a cabeça, refletindo, talvez em condições bem mais difíceis. Beatriz ouviu as filhas e completou, mas graças a Deus e a seu avô, nosso caminho mudou. Renato ergueu o copo, propondo um brinde, a todos que escolheram ficar. Os copos se ergueram, alguns com suco, outros com refrigerante ou, no caso dos adultos, talvez um vinho leve. E naquela hora, um fio de emoção percorreu cada pessoa ali, relembrando que laços verdadeiros são forjados na escolha diária de amar. Se Alex for o símbolo de quem abandona, todos os demais haviam se tornado o símbolo de quem fica, quem acolhe, quem constrói. Esse brinde resumiu uma caminhada de anos, pontuada de desafios e superações, mas coroada pelo tipo de felicidade que se alcança quando se planta e rega o amor, mesmo em terreno que antes parecia árido. A cada dia, confirmava-se a máxima de que a vida não é determinada apenas pelos fatos, mas pelas decisões que cada um toma diante dos fatos. Alex decidirá fugir, Maurício decidirá procurar as netas, Beatriz decidirá não desistir e Renato decidirá assumir um papel que muitos homens temeriam. Helena decidirá abrir o coração mesmo depois de tanta dor. E ali estavam todos, comemorando. Se havia saudade do que não foi, havia também a certeza de que as coisas tomaram um rumo melhor do que se poderia imaginar quando aquela moça fora abandonada no hospital com 3 bebês recém-nascidos. Assim, entre conversas, sorrisos, novos projetos, descobertas dos filhos e netos, a família seguiu em frente. A casa se mantinha cheia de possibilidades, simbolizando que, por maiores que sejam as feridas do passado, sempre pode haver um futuro a ser construído com pessoas dispostas a se amar de verdade. E, nessa construção, cada membro encontrou seu lugar, formou sua identidade, carregou consigo as lições aprendidas. Haviam descoberto, juntos, que recomeçar é possível, e que às vezes a felicidade brota exatamente onde a vida parecia ter dado errado. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.